Olá, meu nome é Ismael, eu faço parte da coordenadoria do Holy Hour e para mim é um privilégio falar do Holy Hour porque eu estou aqui desde o início e eu tenho visto esse movimento de homens cristãos crescer de uma maneira vertiginosa. Nós tínhamos cerca de 70, 80 homens há questão de 2 anos e meio atrás. Hoje nós estamos com 220, hoje na nossa reunião tivemos 270 homens. Então o que você está fazendo que você não está aqui com a gente? É um privilégio para você vir aqui ouvir palavra de incentivo, palavra de hombridade, palavra de que há necessidade do que foi perdido. Nós temos que resgatar isso na nossa sociedade. O homem deixou muito do seu papel, ir para o brejo, ir para a água abaixo. Mas aqui é o lugar de você resgatar isso. Então o Holy Hour é um lugar onde você pode ser acolhido, onde você pode presenciar a presença de Deus e ver como que esse movimento aqui pode ser útil e muito bom na tua vida. Você vai ver um crescimento muito de Deus na tua vida. Só para você ter uma ideia, tem mulheres que chegam para nós e falam assim: o que está acontecendo? Meu marido mudou, mas mudou para melhor? Falou, muito melhor. Então, é aí um cartão de visita para você. Em compensação, uma esposa chegou para o pastor Nasser, a questão de 1 ano e meio atrás, e falou assim: pastor, meu marido não tem mais jeito. Como assim? Ele chega em casa mais estúpido do que era, mais nervoso, irritado, falou assim, e ele disse que vem aqui. Falou, não, se ele está assim, não é aqui que ele vem, com certeza não é aqui que ele vem. Então está aí convite para você vir e desfrutar dessa companhia que nós temos com esses amados e a presença de Deus na tua vida. Falou? Deus abençoe. Water you turned into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you Olá pessoal, muito boa noite. Que bom estar aqui de novo. Sempre um misto de responsabilidade com prazer. E não é da boca para fora não, é um prazer mesmo. Hoje a nossa proposta aqui é a gente falar um pouco sobre política. Não sei se você gosta ou não de falar sobre política, mas mesmo que você não goste de falar sobre política, talvez você tenha ouvido muito sobre política. Se você, assim como eu, liga a TV e vê política... Vai no Facebook, você vê política, você troca de um jornal para o outro, é política. Eu acho que a política teve um grande efeito. Na verdade, sempre se falou de política. Mas as mídias sociais e as redes sociais, elas turbinaram o assunto política. E nós temos uma responsabilidade, nós como homens cristãos, homens de integridade, como é o mote aqui do Holy Hour, a gente entender a política à luz da Bíblia. Então, o tema é o cristão e a política. A palavra cristão diz que nós somos pequenos cristos, né? Nós somos cópias, devemos ser cópias de Jesus andando pela sociedade. Então, a proposta aqui é falar um pouco sobre qual que é a visão de Jesus e a política, ou a Bíblia e a política. Já digo de antemão que não é um assunto fácil, porque para fazer isso a gente precisa contextualizar o texto bíblico, escrito há milhares de anos atrás, para uma realidade atual, né? Então, esse é o desafio. Então, eu vou nessa e vocês vão me ajudando aí. Para que a gente faça isso, para que a gente entenda o contexto da política hoje, a gente precisa tentar ver como é que ela era no passado. E a primeira coisa que eu quero fazer é falar um pouquinho sobre como era na época de Jesus e tentar ver se tem alguma similaridade. Eu vejo várias similaridades,
sobre qual que era o painel político na época que Jesus viveu. Se a gente olhar pela lógica de que o povo judeu, a referência dele no Antigo Testamento, faz a analogia com a igreja dele no Novo Testamento, o que os judeus passaram na relação política deles com o governo, que na época era o governo romano, que tomava conta lá da época, e nós com o nosso governo hoje. Política é a administração da polis. Então, mesmo que você fale assim, não, Adeildo, eu não gosto de política, você é político. Porque lá no teu condomínio, quando você pede para o síndico melhorar a entrada ou trocar uma tampa de gás que está solta, você está fazendo política, você está legislando ou tentando legislar pelo favor da comunidade. E lá na época de Jesus acontecia assim. Na época de Jesus tinha alguns partidos, algumas pessoas envolvidas com política. Eu vou falar alguns deles para a gente ver se tem alguma similaridade com o que a gente vê hoje. Tinha dois grupos, e esses eu vou falar rápido dos dois, porque eles eram muito parecidos. Saduceus e fariseus. Os saduceus eram a aristocracia dos judeus. Eram os caras ricos, meu. Se você fosse contextualizar saduceu hoje, eram os caras que usam terno fino, bem cortado, que vivem lá nos altos escalões do poder, discutindo para o bem da sociedade. Então, os saduceus, se você fosse fazer uma analogia, provavelmente hoje ia existir a bancada, uma bancada evangélica dos saduceus, entende? Uns caras cristãos, os judeus, muito bem relacionados com o poder, a ponto de abrir concessões para que o povo judeu tivesse lá suas regalias e tudo mais. Os saduceus mandavam no templo, por exemplo, Caifás, que era o chefe do templo, era um saduceu. Então, esse era o tipo de gente que alcançava os altos escalões do poder, e lá eles negociavam. Só que tinha um problema com os saduceus, porque à medida que você vai se envolvendo com o poder, você começa a fazer concessões, porque a política é um jogo de concessões. E os saduceus começaram ao longo do tempo a fazer concessões também. Hoje não acontece isso. Hoje, quando o cara é cristão e é político, ele não faz concessão nenhuma. Ele é íntegro do começo ao fim. Mas naquela época os saduceus tinham lá uma concessão. Por exemplo, eles começaram a ser envolvidos com a cultura grega. Então, o helenismo começou a fazer parte dos saduceus. Eles começaram a deixar, por exemplo, de acreditar em anjos, a acreditar na ressurreição, lá nos bastidores do poder. Esses eram os saduceus, mais ou menos assim. Então, tinha uma bancada evangélica dos saduceus. Tinha também os fariseus. Os fariseus, se eu fosse tentar contextualizar hoje, os fariseus eram o baixo clero. Já ouviu esse termo? Baixo clero. Os fariseus, eles não eram tão ricos assim, mas eles eram piedosos, eles mantinham a lei de Moisés à risca, até extrapolaram ela várias vezes. Lembra quando a gente falou aqui sobre, na última palestra, falei sobre o caráter judeu e a lei do respigar, né? Que o cara não podia fazer a colheita nos cantos do campo, tal. Os fariseus falavam assim, não é bom nem andar lá no sábado, nem colha, porque vai que você esbarra o pé em alguma semente, ela cai e pronto, isso é cega. Então eram extremamente piedosos. Se eu for traduzir os fariseus e contextualizar fariseu hoje, eu acho que tem gente no nosso meio que é meio fariseu em termos de política. Por quê? Porque se você for tentar traduzir o desejo político do fariseu, o fariseu ia falar assim, o nosso negócio vai ficar bom o dia que a gente tiver um presidente evangélico. O dia que o nosso presidente da república for evangélico, nossos problemas acabaram. Era o sonho do fariseu. O fariseu imaginava o dia que Roma colocasse a lei de Moisés como prática do Estado. Olha que beleza, já pensou? Se fosse lei que ninguém trabalhasse no sábado. E se hoje a gente tivesse uma lei, já pensou que beleza? Instituir uma lei federal, que toda segunda-feira às 6h30 os homens têm que estar num lugar falando sobre ética bíblica e cristã. Eram os sonhos dos fariseus lá. Tinha um outro grupo, herodianos. Os herodianos, como o próprio nome diz, eles eram os judeus vendidos. Eram os judeus que abriram mão de tudo que eles podiam ter de valor e se vincularam ao governo. Os herodianos eram mais ou menos assim, hoje não existe isso, mas naquela época existia um tipo de pessoas que aonde estava o governo, eles estavam também, entendeu? Então se o governo era Herodes, eles estavam lá. Aí vamos supor que fizeram um impeachment do Herodes, eles vão para o outro que chegar aqui.
Então os herodianos eram assim, vendidões. Eles iam aonde o poder estava. Hoje não tem ninguém parecido com isso. Mas naquela época tinha. Os herodianos. Por exemplo, uma boa parte dos publicanos, que eram judeus, que eram funcionários públicos, eram herodianos. E eles coletavam impostos. Não sei se vocês lembram, quando vocês lêem o Evangelho, a gente lê os Evangelhos, os coletores de impostos eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque outra coisa também, naquela época de Roma, não é que nem hoje. Hoje tem pouco imposto. A gente não precisa pagar muito imposto. Mas na época de Roma era muito imposto, cara. Então, os romanos tomavam conta da Judéia, subjugavam o povo judeu e cobravam o imposto deles. Então, hoje a gente não consegue fazer nenhuma analogia, porque a gente está livre de imposto. Mas o que acontecia? Os romanos chegavam, imagine que cobrava, sei lá, 30% de imposto. Aí eles contratavam funcionários públicos, os publicanos, para cobrar esse imposto dos caras. E tinha uma boa parte deles que chegavam, judeu para judeu, de mano para mano. Eles chegavam e falavam assim, ó, vim cobrar teu imposto, quanto é? 40%. Ah, é 40%? É 40%. Ele pegava 40%, devolvia 30% para Roma e guardava 10%. Então tem uns exemplos aí de herodianos na Bíblia que coletavam imposto, que Jesus chega junto dos caras, fala, encontrei Jesus, vou ressarcir todo mundo que eu roubei. Eram corruptos. Hoje não existe isso, mas naquela época tinha nego corrupto. Tinha mais gente. Tinha os zelotes, esses caras eram bons. Os zelotes, eles eram uma milícia. Os zelotes, eles andavam armados, cara. É tipo assim, tem um poder, esse poder cobra imposto demais da gente, ele nos subjuga, então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar a mão nas armas e vamos invadir as terras deles, entendeu? Hoje não tem também nada parecido com isso, mas naquela época tinha. Os caras, se precisar, nós vamos sequestrar general romano, nós vamos fazer umas arruaças, nós vamos pegar e trancar, fechar as ruas, nós vamos queimar pneu. Zelote queimava pneu, entendeu? Queimar a biga, vou queimar a carroça no meio. Pois tinha isso aí lá na época de Jesus. E lá, então, quando você olhava para essa situação, assim, os caras falavam, bicho, esse mundo está muito perdido. É muita corrupção, muita coisa errada. Aí surgem uns caras no meio desses com um partido mais piedoso. Eram os essênios. Os essênios olhavam, os judeus essênios olhavam para toda essa bagunça e falavam, cara, esse mundo não tem jeito. É corrupção para um lado, é vadiagem do outro, é cargo público daqui, é Roma com muito imposto. Daí eles chegaram à conclusão que o melhor que eles tinham que fazer é sair fora. Ir para o meio do deserto, montar um condomínio só de crente, cara. Você já pensou que show? Então imagine que você acorda cedo, pega um busão que só tem evangélico dentro, só tem o pessoal do Holy Hour. Imagine tudo nós morando no mesmo condomínio. Que beleza que ia ser. Aí você pega um busão, só tem nós também. Vamos ouvindo uns louvor. O Douglas é o motorista do ônibus, vai cantando um louvor. Aí a gente chega lá no trabalho, a gente faz uma oração antes de começar. Que beleza. Trabalha o dia inteiro, no final a gente também tem os grupos ali já. Volta para casa e só tem cristão. Essa era a ideia dos essênios. Vamos viver fora. Eles iam para o deserto, se vestiam de casaco, de pele, de animal, de camelo, que eles mesmos costuravam, comiam gafanhoto e mel, eles faziam propaganda contra o McDonald's, eu acho que eles eram veganos, entendeu? Vamos só da terra. Então era um partido meio riponga, assim, hippie, assim, um cara meio... Esse era o painel político da época de Jesus. E aonde que Jesus estava nesse meio? Jesus estava no meio deles, mas não estava dentro de nenhum deles. Fariseus e saduceus, as palavras mais confrontadoras da Bíblia e do Evangelho de Jesus estão contra esses caras aí. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Vocês não vão entrar no céu e não conseguem, e impede aqueles que deveriam entrar, vocês estão impedindo eles. Jesus fala coisas terríveis contra esse grupo. Contra os herodianos, mais ainda, porque eles eram vendidos. Jesus teve caso tete a tete com herodianos, porque além de Jesus falou, dá para o César o que é de César, mas esses caras ainda achacavam o povo, cobrando mais imposto. Jesus não estava no meio deles.
Zelote. Será que Jesus era da tribo dos zelotes ou não? Quem que era zelote? Pedro era zelote. Quando vão pegar Jesus no Getsêmani, o cidadão tira a espada e faz o quê? Pedro andava armado, povo. Ele via, se fosse hoje, ele vinha com 3/8 na cinta. E era assim. O que Jesus fala? Jesus não era zelote, porque quando a orelha de Malco é cortada, Jesus fala: Pedro, você não entendeu nada. Vai lá, cola a orelha do sujeito e fala: você acha que se não quisesse eu não oraria a Deus e legiões de anjos estariam aqui agora? Então não é aí o caminho. Será que então Jesus era essênio? Será que Jesus ia viver apartado de todo mundo? Quem que era essênio? João Batista. Jesus tinha dado testemunho de João Batista. Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que esse aí. Só que o próprio João Batista, quando viu o jeito político de Jesus, ele falou: será que ele é ele mesmo ou não? E João Batista pede para os discípulos dele irem até Jesus para ver se Jesus era Jesus mesmo. Daí os discípulos vão lá: escuta, você é você mesmo ou nós temos que esperar outro você? E a resposta de Jesus falou: vai lá, diga para João o que vocês têm visto. Os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os leprosos estão sendo purificados e o reino do meu Pai está crescendo. Então, qual que era o aspecto político de Jesus? Qual que é o aspecto político do cristão? Se nós somos pequenos cristos, qual no final das contas tem que ser a nossa posição política? E se nós identificarmos os políticos, ou os partidos políticos da época de Jesus, com os partidos que a gente tem hoje, eu diria a primeira coisa: Jesus Cristo era apartidário. Jesus Cristo defendia a causa dos pobres, dos necessitados, daqueles que eram massacrados por toda a máquina política de Roma e dos judeus. Jesus era contra Roma, no fato deles sobrepujarem os judeus, mas também era contra os judeus que faziam isso com os próprios irmãos. Hoje não tem ninguém que faz isso com os irmãos, mas naquela época tinha. O que Caifás criou dentro do templo? Criou um sistema político, onde na época lá, lembra, todo mundo indo para o templo, Páscoa. Então daí tinha um culto pronto lá já. O cara tinha que comprar a ovelhinha, tinha que trocar a grana lá na casa de câmbio que era de Caifás, tinha aquela loucura toda lá, e Jesus sai derrubando mesa. Então, Jesus era apartidário. Mas, na política, nós temos relações com o poder. E era isso, quando a gente vê as pessoas se juntando em ideologia partidária, é porque nós temos, assim como na época de Jesus, nós temos um poder acima de nós. Tem um poder instituído, tem um poder que nos governa. Tem uma presidente da República, tem um Senado, tem um legislativo, tem uma Câmara Legislativa, tem prefeito, tem polícia, tem imposto, tem procuradoria, tem tudo. Nós somos governados por um poder. Tem autoridades. E como é que nós que somos cristãos, então, se somos apartidários, defendemos a causa do pobre, a causa de Cristo, a causa do marginalizado, como é que eu me relaciono com a autoridade, então? E tem um texto bíblico que fala um pouco disso. Como é que nós nos relacionamos com a autoridade, com o governo? Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade ou a autoridade, faze o bem, e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque se não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Tem gente que lê Romanos 13 e diz assim: não, então eu tenho que respeitar a autoridade. Por quê? Porque toda autoridade procede de Deus, e ela é ministro de Deus. Certo? Esse texto tem uma frase, uma conjunção muito importante. Ele diz o seguinte: toda autoridade procede de Deus, por quê? Porque a autoridade na visão cristã, ela tem um papel.
E o papel da autoridade, o que que é? É ser terror para as más obras, ser castigo para os maus, e ser o quê? Refúgio para os bons. Agora, o que que acontece se nós tivermos um governo que, ao invés de ser espada para os maus e refúgio para os bons, esse governo começa a ser refúgio para os maus e espada para os bons? O que que nós fazemos? Obedecemos ou não? Mas é autoridade, foi Deus que colocou, nós temos que seguir a risca. Nós não podemos fazer o que é errado. Se Deus falou, é autoridade, foi Deus que colocou, então nós temos que seguir eles. Certo? Vamos ver na Bíblia? Será que a Bíblia corrobora isso ou não? Eu vou trazer 2 exemplos. O primeiro deles é do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 1. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, se for menino, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que que vocês fizeram isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a gente chegue. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Faraó era uma autoridade instituída? Sim. Ele era tão uma autoridade instituída que na época ele era considerado uma divindade, certo? E olha o que aconteceu. O rei do Egito, uma autoridade, diz para as parteiras, falou assim: olha, vai lá e mata os meninos quando nascerem. E olha o que aconteceu. As parteiras, porém, temeram a quem? A Deus. Tem uma autoridade sobre as nossas vidas que excede toda outra autoridade. Qualquer autoridade que nos coloque contra a autoridade divina, ela perde a legitimidade sobre nós que somos cristãos. O que as parteiras fizeram? Elas fizeram um ato de desobediência civil. Elas não acataram a ordem do rei do Egito, do faraó. E quando, olha só, ainda quando chamou, ela falou: o que aconteceu lá? Elas ainda mentiram. Não, veja bem, é que as hebreias são loucas despertas. Então elas sabem aí, acho que caiu na boca pequena, rolou o boato que a gente ia matar, então elas estão tendo a luz antes. O americano chama isso de white lie, uma mentirinha branca. E olha só qual que foi a recompensa de Deus para elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Isso quer dizer que há uma autoridade, quando essa autoridade faz com que você se oponha ao ensinamento de Deus, a Bíblia diz que a gente deveria desobedecer civilmente. Ah, Deus, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, então. Outro caso. Análise de caso agora, jurisprudência. O que acontece? Os discípulos de Jesus estão fazendo o que Jesus pediu. Ide e preguem o evangelho para todo mundo que vocês encontrarem na rua. E eles saíram loucos fazendo isso. Um belo dia, eles são pegos na rua pregando o evangelho de Cristo. E aonde eles foram levados? Eles foram levados para o Sinédrio. Sabe o que era o Sinédrio? Era o STF dos judeus. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus. Tinha lá os ministros, 71 ministros, todos, trouxeram os caras. Ela falou assim, e olha o que eles disseram: a gente já não disse para vocês expressamente que vocês não ensinem nesse nome, o nome de Jesus, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e agora vocês ainda querem lançar o sangue desse homem sobre nós? Porém, respondendo Pedro, que não era mais zelote, diga-se de passagem, Pedro tinha abandonado o partido dos zelotes. Quando?
Quando Jesus, sendo carregado para a cruz, passa, e a Bíblia diz que ele olha para Pedro. E esse olhar de Jesus fez com que Pedro largasse a convicção partidária dele. Porque até então ele passava a mão na espada e matava. Só que Jesus, numa conversa antes, falou assim: Pedro, você vai me negar, cidadão. Eu falei assim: não, eu não, sou zelote, minha palavra é. Dito e feito, Pedro nega a Cristo. E quando Cristo está sendo levado, o galo já tinha cantado, e a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro. E esse olhar de Jesus não foi um olhar para Pedro do tipo, eu te disse. Esse olhar de Jesus foi um olhar do tipo, eu te amo. Já sabia, Pedro, te conheço, cara. Quando você não tinha forma no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu sei o que você ia fazer, eu te amo. Ali, Pedro se converte. E Pedro agora não sai mais matando. Pedro agora sai pregando. E quando ele é levado até o STF dos judeus, que diz para ele, parem de pregar. E eles dizem o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Desobediência civil. Foram para a cadeia? Várias vezes. Foram açoitados? Várias vezes. Tiveram que sair fugido de cidade? Várias vezes. Apanharam? Várias vezes. Não faça mais isso. Paulo, depois que sai da cidade, todo surrado, inconsciente, acorda fora dos portões da cidade. O que ele faz depois disso? Volta para a cidade. Era desobediente civil daqueles chatos ainda. Entendeu? Voltava para fazer o que Jesus tinha mandado. E mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Nessa lógica, eu estou usando aqui uma frase do Leonardo Boff, que ele diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Tem muita gente hoje que acredita que o cristianismo é um projeto político de poder. Tem gente hoje que acredita piamente que o dia que tivermos um Estado que não é mais laico e que a gente tiver um presidente da República evangélico, o nosso problema está resolvido, porque a gente vai ter top-down, já ouviram esse termo, né? Top, de cima para baixo, a evangelização. As nossas leis vão seguir a Bíblia. Isso foi o que Constantino fez, quando a igreja católica apostólica vira católica apostólica romana. A partir de agora, então, todo mundo é cristão por força. Começam, por exemplo, a batizar as crianças. Por quê? Porque já te conquistei, já batizo todos os teus filhos. Vai ser todo mundo cristão à força. Tem gente que acredita piamente que o poder político, o poder ou a estratégia política do cristianismo é uma estratégia política de poder, mas não é. A estratégia política do cristão ou do cristianismo é uma estratégia política de influência. O cristão tem que ter uma estratégia política de influência, não de poder. Por quê? Porque se fosse assim, os judeus já teriam o Messias. Por que não reconhecem Jesus como Messias? Porque eles esperam um poder político, top-down, que desça de cima para baixo, com mão poderosa, fazendo e dizendo o que deve acontecer. Então esperam um rei. E de repente vem um menino, nascido em Belém, filho de um carpinteiro. E como é que ele começa a fazer a política dele? Um por um. Um por um. Como a gente está fazendo aqui no Holy Hour. Com um abraço, com um aperto de mão, com um cliente, com um fornecedor, com uma casa, com uma esposa, com um filho. E o poder político começa a se expandir. Então, se fosse para a gente resumir isso, eu gosto muito de outra frase, de um cara chamado C.S. Lewis, que ele resume a nossa estada aqui na Terra mais ou menos assim, ó. Nós vivemos num território ocupado pelo inimigo. Assim é este mundo. O cristianismo é a história de como um rei por direito, desembarca disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem.
Nós que somos homens de integridade, nós estamos fazendo parte de um projeto de sabotagem. Esse mundo cheio de iniquidade, cheio de concupiscência, cheio de podridão, cheio de corrupção, cheio de planos escusos de poder, assim como era Roma. Mas de repente surge um pontinho de sabotagem no meio de Roma. Um ponto de sabotagem. Esse ponto de sabotagem era tão poderoso que o rei do Egito tentou matar ele. Matem esse cara. Por quê? Porque se esse pontinho, esse movimento de sabotagem começar a crescer, Roma vai pau a pique. Assim como todos os governos e todos os poderes instituídos desse mundo vão abaixo, até o dia que todo joelho se dobre e que toda boca confesse que só há um rei. Só que até chegarmos lá, nós estamos num projeto de sabotagem. Então, como é que a gente sabota essa estrutura? Com o que nós temos feito aqui toda segunda-feira. Com o que nós temos feito quando a gente conversa, quando a gente faz negócio. O nosso projeto de sabotagem é esse. Ao invés de roubar, a gente doa. Ao invés de procrastinar, a gente trabalha. Ao invés de tomar, a gente devolve. Ao invés de corromper, a gente resgata. Ao invés de mentir, a gente diz a verdade. E ao invés de matar, a gente morre. E a cada dia que a gente morre um pouco para nós, e que a gente diminui para que Cristo cresça em nós, a gente começa a expandir o projeto de sabotagem que a gente tem. Eu sou um sabotador político, assim como Jesus foi. E a nossa estrutura hoje deve ser mais ou menos essa. Nós temos que ser apartidários. O nosso partido é um só, e o nome dele é Jesus Cristo. A gente deve defender a causa daqueles que não têm, aqueles que são subjugados pelos sistemas vitimários que esse mundo cria. Nós temos que defender como Jesus defendia. Nós temos que fazer, se preciso for, desobedecer civilmente. Se algum dia chegarmos a ter leis iníquas aprovadas no país, nós, como homens cristãos, vamos ter que desobedecer civilmente. Assim como as parteiras desobedeceram ao rei do Egito, e assim como Pedro e os discípulos desobedeceram ao sinédrio. Porque para nós mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós somos homens de dupla cidadania. Nós temos aqui, nós somos brasileiros, mas nós também pertencemos a uma pátria celestial. Nós esperamos o dia que esse rei, que veio escondido, disfarçado, e começou esse projeto de sabotagem, ele volte então como rei. Enquanto isso, a estratégia política do cristão não é de poder, é de influência. Então, se nós temos que sair com uma posição política daqui, saia com uma posição de sabotagem. Sabote as forças espirituais da maldade que existem no mundo. De novo, ao invés de roubar, doe. Ao invés de procrastinar, trabalhe muito. Ao invés de tomar, devolva. Ao invés de corromper, resgate. Ao invés de mentir, fale a verdade. E ao invés de matar, morra. Nós somos os homens que têm que ter mais coragem nesse mundo. Coragem para matar é fácil. O difícil é ter coragem para morrer. Lembram daqueles, recentemente, Estado Islâmico, aqueles homens, cristãos coptas, egípcios, levados à beira de uma praia, ajoelhados para serem decapitados pelo Estado Islâmico. Recentemente eu vi uma reportagem de um irmão de um dos assassinados falando. E ele dizia assim: nós louvamos a Deus por termos a oportunidade de ter assistido o vídeo da decapitação. E todo mundo falou: nossa, mas isso não é ruim para a família ver? Não, nós nos exaltamos de alegria quando nós vimos os nossos parentes, antes de serem decapitados, dizendo que para eles era uma honra morrer em nome de Cristo. Isso foi o que os nossos amigos, há milhares de anos, fizeram. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E tem uma passagem em Hebreus 11 que é uma regra de fé para nós. Homens dos quais o mundo não era digno. Deus, o nosso Deus, não busca homens dignos.
Tem um monte de homens dignos no mundo que não são cristãos. Mas o nosso Deus não busca homens dignos apenas. Ele busca e procura homens dos quais este mundo não é digno. E essa tem que ser a nossa posição. Nesse momento tão difícil do nosso país, onde a gente está vivendo uma coisa terrível, que nós possamos ser o remanescente, que nós possamos ser os sabotadores. E não precisa muita gente para sabotar, não. Assim como precisa só um pouquinho de sal e só um pouquinho de luz, precisa só um pouquinho de sabotadores no meio disso aí. E a gente faz com que o caldo deles entorne, com que dê errado a estratégia de poder do mal. Por quê? Porque tem um remanescente disposto a sabotar a estratégia do mal. Amém? Deus abençoe vocês.